Você está pronto para a volta de Jesus? E você continua com o mesmo vigor na obra de Deus? E o que te dá vigor para se manter na obra do Senhor? Você saberá aqui comigo o que realmente te mantém firme na obra do Senhor. Eu vou passar algumas referências para você aqui no decorrer desta aula, para que você tenha assim, uma melhor compreensão desta aula. Fique aqui comigo até o final para que você venha compreender todos os tópicos e subtópicos, e também, se porventura você gostar desta aula, compartilha com alguma pessoa que, assim como você, também gosta da Escola Bíblica Dominical. Esta é a lição número 10, a segunda carta a Timóteo, que é pertencente à classe de jovens. Nesta aula, os objetivos é mostrar a firmeza na fé de Paulo, compreender por que Paulo tinha a Timóteo como um filho na fé, saber que vivemos tempos trabalhosos. Introdução. O velho apóstolo manifesta sua profunda afeição ao seu fiel cooperador e emite claros sinais de que está lhe passando a tocha ministerial. Ter afeição ao seu fiel cooperador. Todo líder que se preza, ele certamente sempre tem alguém que lhe é fiel, alguns dos seus liderados, talvez até todos, mas geralmente sempre tem aquele que tem mais afinidade com o líder. E geralmente é para este que ele tem mais afinidade que ele vai passar aí a tocha ministerial. E é bom que você compreenda isso cedo para que você venha assim ser esse fiel cooperador. Ser essa pessoa que realmente está disposta a ficar na obra do Senhor, como fiel cooperador do seu líder, do seu pastor, do seu professor da Escola Bíblica Dominical, para que assim você também compreenda que é assim que as pessoas terão muita afeição com você. A firmeza de Paulo, apóstolo até o fim. O prefácio da obra nos apresenta Paulo chegando ao final de sua vida e de seu ministério com a mesma firmeza que demonstrou ao longo de sua carreira. Demonstrar a mesma firmeza. Moisés tinha a mesma pegada, a mesma firmeza, como nós vemos lá em Deuteronômio capítulo 34, versículo 7. Ter a mesma firmeza do início, continuar firme no propósito do Senhor, não ir nem para a direita e nem para a esquerda, continuar firme no propósito do Senhor. Caleb também teve o mesmo vigor, mesmo depois de 40 anos da promessa, como vemos em Josué capítulo 14, versículos 10 e 11. E há uma questão muito interessante lá no livro de Daniel, no capítulo 5, no versículo 13, quando perguntam para Daniel, tu é daquele, você ainda se mantém aquele, ou seja, você ainda é daqueles que vieram cativos, ou você já se contaminou com as coisas aqui da Babilônia? Então aqui você vê que Daniel continua firme. Então, da mesma sorte, somos cada um de nós devemos nos mantermos firmes no propósito de adorar o Senhor, assim como o apóstolo Paulo foi firme até o final. Você, jovem, você também precisa ser firme nos seus propósitos, você precisa ser fiel aos seus valores. Daniel, por exemplo, não estava lá juntamente, lá na Babilônia, juntamente com a sua igreja, juntamente com o seu pastor, com o seu líder, mas ele se manteve firme. Por que ele se manteve firme? Porque era o caráter dele. Então, da mesma forma, precisa ser você precisa ter o mesmo vigor, o mesmo caráter, independente do ambiente que você esteja, você continua sendo mesma pessoa cristã que você é. Você vê que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele foi tratado até como criminoso, passou por açoites, prisões, apedrejamento, naufrágio, fome, sede, frio, entre outras coisas, mas ele se manteve firme, nada tirou o foco dele, porque muitas vezes as pessoas hoje estão apenas apegadas às coisas materiais e qualquer coisa acaba tirando o foco dessa pessoa. Mas você não, você é uma pessoa espiritual, por isso você continua com foco, lá como diz Colossenses capítulo 3, como fosse suscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima. A promessa da vida. O que nutria o apóstolo e o fazia permanecer firme em sua carreira era a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Esta aqui é a principal característica da pessoa que se mantém firme, com o mesmo vigor, que é o quê? É estar firme na promessa que está em Cristo Jesus. Quando nós cremos, estamos confiando firmemente nas promessas do Senhor, que nós teremos uma vida eterna com Cristo, nada, absolutamente nada,
tira o nosso foco das coisas que são de cima. Nosso foco é unicamente no Senhor, a promessa da vida. É isso que nos mantém firme, nos mantém com a nossa esperança acesa a cada dia, porque sabemos que o Senhor Jesus voltará e que nós estaremos com Ele para toda a eternidade, conservando a esperança. Nos últimos tempos, teologias importantes, ou melhor, importadas pela Igreja Evangélica Brasileira têm difundido uma visão de mundo muito voltada para o presente século. A pregação escatológica do Jesus que breve voltará tem sido substituída em grande parte por discursos sobre temas seculares com ênfase no aqui e agora. Conservando a esperança sobre a volta de Cristo. Bom, Jesus voltará. A igreja, preparado ou não, Jesus voltará. O mundo querendo ou não, Jesus voltará. Veja que a igreja, de modo geral, aqui no Brasil e no mundo, está trazendo teologias importadas para a igreja. Teologias essas que estão apenas nos mostra a questão seculares com ênfase no aqui e agora. Ou seja, não visa mais a vida eterna. E o próprio apóstolo Paulo diz que nós seremos os mais miseráveis dos homens que se esperarmos Jesus somente para esta vida. Jesus está nos aguardando na eternidade. Nós estaremos com Ele na eternidade. Então, nós não devemos ficar debatendo com teologias fúteis, inúteis, no sentido de coisas do aqui e do agora, coisas seculares que não têm nada a ver com a palavra do Senhor. Nós devemos sim ter esclarecimentos sobre as coisas que acontecem no mundo, mas nós não vamos trazer isso para a igreja. Nós não vamos trazer isso como se fosse uma teologia, como se fosse algo novo, algo que é a coisa mais importante. Não, a igreja, o que a igreja preza é pela pregação do Evangelho, simplesmente no sentido de que breve Jesus voltará. Muitas vezes os jovens acabam se perdendo nessa questão de que Cristo voltará. Quando Ele voltará, nós não sabemos, mas sabemos que Ele voltará. Então nós ficamos sempre o quê? Prontos. Se Jesus voltar agora, eu estou pronto. Se Jesus voltar amanhã, amanhã eu estarei pronto. Eu estou sempre pronto para a volta de Jesus. É isso que o jovem pode e deve sempre estar priorizando na sua vida cristã. O amado filho Timóteo, um tom mais pessoal. O difícil momento que o apóstolo vivia, o tempo longe de Timóteo e a expectativa de sua morte produziram em Paulo lembranças singulares e ainda mais afetivas de seu fiel cooperador. Quando você é um fiel cooperador de alguém e essa pessoa está próximo, e ele sabe, meio que compreende que está perto do fim, ele começa a ter lembranças boas de você. E quando você talvez possa até não compreender, mas quando alguém tem uma boa lembrança sua no final da vida, está a morrer, está à morte e tem uma lembrança boa sua, significa aquilo para ele um alento, um momento de paz, de tranquilidade, de serenidade, aquilo ali conforta o coração dele, ou dela, né? Por quê? Porque ele vê que essa pessoa vê que você foi uma pessoa fiel, um cooperador que ajudou na obra do Senhor, então ele tem isso como um alento, fica um tom mais pessoal, né? Tem aquela questão de afetivo mesmo, talvez de pai para filho. Por quê? Porque ele vê que realmente ele trabalhou você o ajudou e agora ele vê em você a possibilidade da continuação do trabalho que ele começou. Então ele fica feliz porque sabe que esse trabalho está em boas mãos. Então ele começa a ficar sereno, fica tranquilo. Então que nós venhamos sempre ser fiel cooperador. Ser pessoa que realmente soma com os nossos líderes, né? Fortifica-te na graça. Outra característica específica dessa segunda carta é a emissão de claros sinais de que Paulo está passando a tocha ministerial para Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Eu vou lembrar que graça é aquilo que é um favor imerecido, é um presente que nós não merecemos. Passar a tocha ministerial, passar o bastão, como algumas pessoas dizem, ou outros termos, que quer dizer um sucessor. Por exemplo, Jonas foi sucessor de Eliseu e Eliseu foi sucessor de Elias. Sempre haverá uma pessoa que ficará no seu lugar.
e um dia você ficará no lugar de alguma pessoa. Então, quando uma pessoa passa a tocha para você, passa o bastão para você, o cajado, né, ministerial, ou ainda que não seja ministerial, mas que seja de líder de departamento, por exemplo, ou mesmo na escola bíblica dominical, por exemplo, um professor que escolhe você para ser o sucessor dele, isso é de uma grande honra. Quando nós somos escolhidos por uma pessoa, né, pelo nosso líder, pelo nosso professor, que nós ficaremos no lugar dele. É de um valor inigualável, é imensurável. Né? A pessoa que realmente valoriza as questões da vida, realmente vê numa situação dessa uma grande honra, porque de fato é. Então foi exatamente isso que Paulo fez a Timóteo, ele passou o bastão, né? Porque viu em Timóteo uma pessoa de valor, ele viu que era uma pessoa que realmente estava envolvido com a obra do Senhor, que realmente era um jovem, mas que era um jovem que estava muito centrado. Inclusive é muito interessante falar sobre a questão do jovem, que muitas pessoas dizem que o jovem não quer nada, o que não é verdade. Daniel, por exemplo, era um jovem que estava firme no Senhor, como diz Ezequiel 14:14, ele era uma das pessoas que se salvariam por sua reta justiça. Aqui o próprio Timóteo também, ele era um exemplo de bom jovem, né, entre tantos outros, né? José, por exemplo, né, o próprio Davi. Então nós devemos, assim, ter esse pensamento, que sim, um dia eu posso estar no lugar de alguém, e isso é uma grande honra. Então, se porventura você recebeu esse bastão, fique firme, porque certamente você precisará muito fortificar na graça que há em Cristo Jesus, porque realmente o ministério é algo difícil, né? Não é dizer que é fácil, mas é bem prazeroso trabalhar para o Senhor. Sofre, pois, comigo. A vida cristã é dinâmica e cheia de vitórias, mas é também um chamado ao sofrimento. Paulo disse a Timóteo: todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Sim, a vida cristã, ela tem bênçãos sem medidas. Verdadeiramente você viverá a plenitude do Espírito Santo, por exemplo. Você viverá bênçãos sem medidas, né? Portas de emprego se abrindo para você, faculdade, entre tantas outras coisas, de uma forma material e espiritual. Há bênçãos sem iguais a você, para você, melhor dizendo. Entretanto, também há o outro ponto. Que é o outro ponto? É uma vida de sofrimento. Veja, por exemplo, o apóstolo Paulo. Como padeceu o apóstolo Paulo? Jó padeceu também. Tantas outras pessoas padeceram. Meu próprio José padeceu. Então, assim, o evangelho é uma balança de dois pontos. Tanto tem o lado das bênçãos, mas também tem o sofrimento. Mas bem-aventurados sois vós, porque sofreram por causa do nome de Jesus. Então, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, sofre, pois, comigo como um bom soldado de Cristo Jesus. Então, fique firme, porque certamente o Senhor irá te recompensar. Mas saiba também que você precisará passar por vidas de sofrimento. Haverá momentos de sofrimento na sua vida, haverá momentos de deserto, mas mesmo passando no deserto, você precisa se permanecer firme na presença do Senhor, sabendo que todo o seu sofrimento terá um galardão naquele grande dia, mas você precisa ficar firme no Senhor. Tempos trabalhosos, últimos dias. Essa escalada do mal é crescente, infelizmente não será eliminada, senão com o retorno triunfal de Cristo para julgar as nações e implantar seu reino milenial. O mundo vai de mal a pior, e isso só acabará quando Jesus vier buscar a sua igreja. Entretanto, algumas pessoas, na verdade são muitas pessoas, né, não creem que Cristo voltará. Mas sim, Jesus voltará. E você está pronto para a volta de Jesus? Você realmente pensa, e se Jesus voltar hoje? Como é que está a minha vida? Porque nós devemos ver dois pontos na volta de Jesus. O primeiro ponto é se perguntar como é a minha vida diante do Senhor. Estou realmente fazendo a vontade de Jesus? Porque eu preciso fazer a vontade de Cristo. Viver as leis do Senhor, né? Ser obediente à sua palavra. E eu também preciso ter um outro ponto. E qual é o outro ponto? Ter fé em Jesus. Por quê? Porque eu posso, por exemplo, ter os valores bíblicos, por exemplo, os valores divinos, né, os valores da palavra, mas não ter fé no Senhor. E como diz Efésios 2, 8 e 9,
Ainda que eu faça boas obras, tenha fé no Senhor, assim como o jovem rico, né, de Lucas 18, que tinha lá, observava os mandamentos desde a sua juventude, mas ele não tinha fé no Senhor. Tanto é que quando Jesus falou que ele tinha que vender tudo o que possuía e dar aos pobres, ele se retirou da presença do Senhor. Ou seja, ele não tinha ali a obra e nem a fé, mas tinha o conhecimento da palavra, tinha o conhecimento dos mandamentos. Então nós devemos ter os dois pontos, nós devemos compreender os mandamentos do Senhor, fazer o ID do Senhor, fazer a vontade de Deus, seguir os mandamentos, né, os 12 mandamentos, né, do Senhor. E, claro, ter fé no Senhor. Nós devemos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas também nós devemos ter obras, porque apesar que elas não dão salvação, mas mostra aquela pessoa que está salva, sabendo que esta obra precisa fazer com amor e não para aparecer. Né? Haverá homens. Em uma sociedade tão corrompida, o papel da igreja continua sendo o mesmo: pregar o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Haverá momentos, e já chegou, e já faz tempo, de homens amantes de si mesmos, pessoas que querem alto, né, se exaltam, né? Outros que desejam ser exaltados pelos homens e acham isso muito bonito, mas infelizmente haverá homens que dessa forma que se perderão. Por quê? Porque nós não devemos ser amantes de nós mesmos, não no sentido deste, né, de querer a questão do egocentrismo, né? Porque sim, nós devemos cuidar de nós mesmos, isso é verdade, né? Nós devemos ter boa saúde, por exemplo, mas é que o sentido espiritual do negócio significa dizer que nós devemos fazer o quê? Pregar o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós devemos pregar o Evangelho e não vivermos entre quatro paredes dizendo que nós somos os bambambãs, né? Mesmo você jovem, você precisa ter conhecimento e ser maduro o suficiente para compreender que sim, é interessante quando uma pessoa, você faz um trabalho, uma pessoa, o seu pastor, o seu líder, fala que você fez um bom trabalho, isso é saudável. Entretanto, nós não devemos de maneira nenhuma permitir que a soberba entre nós. E nós devemos começar a pensar: eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Bom, será que somos mesmo? Será que realmente Deus está dando um testemunho de nós? Será que verdadeiramente o que nós estamos fazendo, estamos realmente fazendo para a glória do Senhor ou para nos exibirmos diante dos homens? Isto é uma pergunta muito coerente, né? É uma pergunta que nós devemos parar, pensar e analisar friamente de uma forma bem imparcial para que nós não venhamos ser pegos naquele grande dia. Já pensou a pessoa que você começou, por exemplo, sua carreira jovem, né, na igreja, passa a vida toda dentro da igreja e depois lá no final, naquele grande dia, vai ouvir do Senhor: apartai-vos de mim que eu não vos conheço? É uma questão muito séria, porque nós não devemos deixar nos levar pela nossa própria aparência ou pela aparência de alguém. Você não pode ser julgado pelo aquilo que você aparenta ser. Da mesma forma, eu também não. Nós devemos ser de fato, ter caráter do Senhor, ter realmente ser transformado pelo Senhor e não somente viver de aparência, né? Eu ponho uma roupa bonita, eu tenho um andado bonito diante da sociedade, eu falo bem diante da sociedade, mas as minhas obras não condizem. Apesar que eu já falei aqui recentemente que a obra não salva, mas a pessoa que é salva, ela pratica boas obras. Então, às vezes, eu até pratico boas obras, mas somente para aparecer para os homens. Mas eu estou completamente perdido na casa do Senhor. Eu vou à igreja, mas eu não tenho ali a essência do Evangelho na minha vida. Então, nós devemos ter muito cuidado para a gente não se deixar levar por aparências. Não, mas eu sou aluno da escola dominical, eu não perco a escola dominical, eu vou aos cultos de doutrina, eu vou nos cultos de jovens. Mas você pode estar perdido. Você pode estar indo à igreja, ter comunhão com a igreja, mas não ter comunhão com Cristo. Então nós devemos pensar e repensar a nossa vida cristã. Será que verdadeiramente eu estou tendo fé no Senhor? Será que verdadeiramente tudo que eu faço porque eu tenho fé que Cristo está comigo? Será que tudo que eu faço realmente eu tenho fé que Cristo me honrará naquele grande dia? Que realmente eu faço porque eu sou servo verdadeiramente do Senhor? Ou eu faço para me mostrar, né, para me apresentar aos homens? Isso é uma questão muito séria por causa dessa questão de haverá
homens, né, desse tipo de que fará desta maneira. Destes afasta-te. No texto de 2 Timóteo 3,5, Paulo trata, contudo, daqueles que buscam encobrir suas iniquidades com uma aparência de piedade, uma religiosidade falsa, na qual fala-se em Deus, mas vive-se de acordo com os próprios desejos. É a negação da eficácia da piedade, isto é, do poder do Evangelho. Neste caso de extrema hipocrisia, a recomendação bíblica é: afasta-te. Como eram os seus amigos? Até mesmo na igreja mesmo, porque o assunto aqui é para nós mesmo. Será que tipo de amigo que você tem? Será que ele vive uma vida de aparência de piedade? Ele demonstra somente aparentemente ser piedoso? Tem uma falsa religiosidade? Vai aos cultos, canta os hinos, até prega a palavra, mas a sua essência é igual ao sepulcro caiado, que por fora é bonito, mas por dentro só tem podridão? É estreito o negócio. Será que estamos negando mesmo a eficácia da piedade ou mesmo do Evangelho? Será que quando nós vemos alguém na rua e dizemos: isso aí não tem jeito não, isso aí está perdido. Mas o Evangelho não é capaz de mudar? Cristo não é capaz de mudar o mais vil pecador? Por que esse não? Ou seja, nós estamos deixando de fazer e crer no Senhor. Então nós devemos ver o tipo de amizades que nós temos. Se uma pessoa, né, que anda juntamente com você nega essas coisas, vive de aparência, é uma religiosidade falsa, você vê no caminho da pessoa, vai até a igreja e tudo, mas vive na vida do pecado, porque todos nós somos pecadores. Mas existe dois tipos de pessoas no sentido de pecado, que é aquela pessoa que é lavada e remida no sangue do Cordeiro, é pecador, mas é lavado no sangue do Cordeiro, no caso você. E também aquela pessoa que vive na prática do pecado. E tem muito cristão que vive na prática do pecado. Então, se você percebe que essa pessoa está na prática do pecado, afaste-se dele. Não tenha medo. Por quê? Porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se você ficar andando com essa pessoa, os seus bons costumes vão se corromper. Você se perderá. Então, não vale a pena. Jesus é o nosso melhor amigo. Então, se por mais que essa pessoa seja o seu melhor amigo aqui na terra, afaste-se dele. Se ele é uma pessoa que não te leva para a comunhão com Deus, afaste-se dessa pessoa, que é o melhor que você tem a fazer. Conclusão. A missão de Timóteo já não era fácil e se tornaria ainda mais difícil com o aumento da perversidade. Amadurecido na fé e próximo de sua morte, Paulo precisava conscientizar seu jovem cooperador da realidade da vida cristã e dos desafios da vida ministerial. Assim como para Timóteo, o segredo para todos nós é nos fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Ele venceu o mundo, sim, a situação do ministério, a liderança, no modo geral, ela é uma tarefa bem difícil. Se você foi chamado, saiba que sim, vai ser difícil. Às vezes você vai encontrar até mesmo mais dificuldade dentro do grupo do que fora. Às vezes até a pessoa que está lá no mundo vai te apoiar mais do que a pessoa que está dentro. Pode parecer estranho, mas é bíblico, né? Jesus falou que o inimigo do homem vem da própria casa, né? Então, você precisa sim ter muito cuidado, você precisa continuar sendo um fiel cooperador na escola bíblica dominical, juntamente com o seu pastor, juntamente com o líder do departamento de jovens, os outros líderes também. Você precisa ser um fiel cooperador. Se porventura você não puder ajudar em alguma coisa, ao menos não atrapalhe, isso já é de uma grande ajuda. E você precisa compreender também que quando você for chamado para o ministério ou para qualquer tipo de liderança, saiba que não é uma tarefa fácil. Você terá muita dificuldade porque devido à perversidade do mundo. Não é que você é um mau líder, é porque realmente existem situações muito difíceis de lidar. Então você só consegue fazer isso com a ajuda, claro, do Espírito Santo do Senhor e com a ajuda de pessoas que realmente já passaram por situações que podem te orientar. Porque um dos grandes problemas hoje que eu vejo nas igrejas, se tratando de jovens, é a falta de orientação. Os pastores, líderes de modo geral, não orientam aos jovens ao que realmente é importante para a vida deles. E tanto no sentido espiritual, quanto na vida social e até mesmo na forma financeira, de profissional, não há uma orientação da parte dos pastores para demonstrar para o jovem, para a jovem, o que ela precisa ou não precisa fazer.
E por isso vemos algumas pessoas, alguns jovens que têm todo o potencial para ser um grande líder, mas que acabam muitas vezes saindo da igreja porque não é valorizado da forma que deveria ser valorizado, realmente ter o trabalho reconhecido. Infelizmente, por conta desse tipo de situação, temos muitos valores, né? Muitos jovens de valor até indo para o mundo, porque o mundo abraça, né? O mundo acaba abraçando o jovem da maneira que a igreja deveria, mas a igreja acaba não abraçando, deixando o jovem de qualquer maneira. Mas se porventura acontece na sua vida que você está passando por uma situação dessa, de um certo abandono da sua igreja, o melhor que você tem a fazer é orar ao Senhor, permanecer firme no Senhor, porque certamente o Senhor vai te dar vitória na sua igreja. E se não for na sua igreja, o Senhor vai te orientar a ir a uma outra igreja. Não se preocupe com isso. Agora, o importante é que você continue firme com o mesmo vigor, que você não deixe Jesus de maneira nenhuma. Hora da revisão, número 1. Paulo agora estava preso em condições ainda piores que da sua prisão domiciliar em Roma. Ele estava em uma masmorra e sabia que não sairia mais de lá. Número 2. O exemplo de que mesmo preso e tratado como um criminoso, ele se identifica como apóstolo de Jesus Cristo. Número 3. É uma carta pessoal. A grande tônica dessa segunda carta é a esperança escatológica do apóstolo em relação a ele mesmo e a todos os que amarem a vinda de Jesus. Número 4. A vida cristã é um chamado ao sofrimento, pois todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Abraçar o Evangelho de Cristo e vivê-lo em sua inteireza nos impõe uma luta constante contra a nossa própria natureza e um mundo hostil que está sob o poder do maligno. Número 5. De acordo com a Bíblia Pentecostal de Estudos, expressão últimos dias aparece no Novo Testamento como a era cristã na sua totalidade. Há textos, contudo, que indicam se tratar dos tempos do fim, os dias que antecedem a volta de Cristo, quando o quadro moral da humanidade seria ainda mais degradante. Essa questão sobre a questão que o mundo está sob o poder do maligno está lá em 1 João capítulo 5, versículo 19. Se você quiser dar uma olhada, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, que nós venhamos ter compreensão sobre as questões da liderança, compreender que, independente do lugar que nós estejamos, né, nós não venhamos ser um cristão camaleão, né, que se adequa a um ambiente. Né? Se o ambiente é amarelo, eu fico amarelo, se o ambiente é verde, eu vou ficar verde. Não, nós devemos ter o mesmo caráter, independente da situação que nós estivermos. Lembra-se, por exemplo, de Daniel, que não tinha nada presente lá na Babilônia. Ele estava sozinho, sem a igreja, sem a liderança, sem os pastores, mas ele se manteve firme no mesmo propósito, estava com o caráter de Cristo. Então que nós venhamos da mesma forma fazermos iguais, independente do ambiente que nós estejamos, que nós venhamos ser o mesmo, assim como Daniel o fez. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!